Oi, gente! Sessão Líder, que saudade de você! As cartas, as histórias que a vida escreveu. No canal YouTube Eli Correia Oficial e na Rádio Capital 1040 AM e 77,5 FM. Mais de 500 mil de inscritos. Mais de 100 milhões de visualizações. Sucesso! Que saudade de você! E no canal YouTube Eli Correia Oficial, no restaurante, a surpresa, o marido chegou. Meu filho Júlio nunca teve vícios. Sempre trabalhou muito. Sempre foi um ótimo filho. Muito ligado à família, e o maior desejo dele sempre foi de arranjar uma namorada bem legal, uma moça bem legal mesmo, bem bacana, e se casar. Ele dizia que só se casaria, o sonho dele era se casar, mas ele só se casaria caso encontrasse a mulher perfeita. Para ele, a mulher perfeita tinha de ser bonita, trabalhadora, honesta e, acima de tudo, que gostasse de crianças, pois o meu filho sempre sonhou em ter filhos. Ele sempre adorou crianças. Nós em casa sempre tivemos muito orgulho de Júlio, não só pelo bom filho que era, pelo trabalhador, por tantas qualidades, mas entre elas, aquele que queria realmente constituir uma família. E que não se engraçaria com qualquer uma, não. Porque muitas vezes os pais sofrem quando a filha ou o filho se engraça com qualquer um. Mas procuraria uma mulher, como ele dizia, com atributos, para que juntos formassem uma família de verdade. Nessa época, Júlio estava no penúltimo ano de engenharia na faculdade. E apesar de conhecer muitas garotas, não encontrava nenhuma que dava certo com ele. Segundo ele, ora por uma coisa, ora por outra. Quando ele estava quase para se formar, e tinha inclusive um estágio em uma empresa, Júlio começou a falar muito de uma professora. Sim, a professora Raquel da faculdade. Era um pouco mais velha, tinha alguns anos mais que ele, porém, uma mulher bonita, segundo ele. E apesar da diferença de idade com o meu filho, passou a despertar muita atenção dele. Mulher madura, inteligente, professora. Nas conversas que tínhamos em casa, ele sempre falava da tal professora, Raquel para cá, Raquel para lá. E um dia, Júlio chegou em casa e disse que iria fazer um churrasco e que iria convidar essa professora, além de alguns amigos da faculdade, para que nós a conhecêssemos. Eu e meu marido até comentamos que queríamos mesmo conhecer essa tal professora, né? Essa tal Raquel, vamos dizer assim. Afinal, se fosse uma pessoa como o nosso filho realmente descrevia, por que não namorá-la? A diferença de idade, alguns anos mais velha que ele. Fazer o quê? Hoje em dia está tudo assim meio mudado. O dia do churrasco chegou. Júlio estava ansioso. As pessoas foram chegando. Mas quando a professora Raquel deu aquele ar da sua graça, nosso filho ficou eufórico. Parecia um menininho, parecia um garotinho que acabava de ganhar um presente, um aviãozinho, um trem, um trenzinho. Sabe aquela criança que fica meio abobada? Ele a recebeu no portão de casa e durante o churrasco parecia que não havia mais ninguém ali. Os dois conversavam descontraídos, davam risadas, pareciam muito íntimos. E em um determinado momento, eu vi os dois sentados e ela, a professora,
acariciando os cabelos do meu filho. Ela, assim, com uma mão, segurava a mão do meu filho. Com a outra mão, ela passava entre os cabelos, assim, e fazia um cafunézinho, sabe? O churrasco continuou até tarde. As pessoas, aos poucos, começaram a ir embora. Júlio e Raquel continuavam ali sentados. Parecia que tinham um assunto para o ano inteiro, não só para aquele churrasco. Já era noite. Aos poucos, como eu disse, os amigos de Júlio que estavam no churrasco, os colegas de faculdade, se despediram e apenas meu filho e a professora ficaram ali. Eu e meu marido resolvemos, uma certa hora, quando começou a escurecer, resolvemos deixar os dois a sós mesmo, de verdade, né? E eu percebi que Júlio realmente, pela primeira vez, estava interessado em alguém. Professora de faculdade, professora Raquel. Em um dado momento, eu resolvi dar uma olhada pela fresta da janela, ver se os dois ainda estavam lá, sentados, conversando. E foi aí que eu vi Júlio e a professora aos beijos, aos abraços, ali no jardim da nossa casa. Mas assim, sabe, tão apaixonados, que eu comentei com o meu marido. E o meu marido ainda me deu uma bronca. Deixa os dois à vontade, para de ficar espiando, deixa os dois. Quem sabe não é essa a mulher que o nosso filho tanto procurou. Bonita, professora universitária, inteligente, só um pouquinho mais velha que nosso filho. Mas se ele aprovou, então quem somos nós? Dali a pouco, a professora veio, se despediu de nós e foi embora também. Mãe, acho que encontrei a mulher da minha vida. Eu tô tão feliz, mãe. Eu tô tão feliz. Eu acho que estou apaixonado por ela. E o mais importante, mãe, ela também está apaixonada por mim. E me abraçou, e me beijou, e parecia ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu não nego que eu fiquei muito feliz por ele, mas como mãe, o alertei. Como mãe, eu o preveni. Disse a ele que fosse com calma, que desse um passo de cada vez. Você, bem ou mal, começou esse relacionamento com ela há pouco tempo. Então, vai com calma. Eu não quero que você sofra com mulher nenhuma. Não estou dizendo que ela vai fazer você sofrer, mas por favor, um passo de cada vez, meu filho. Um passo de cada vez. Desde então, Júlio parecia outra pessoa. Vivia com um sorriso bobo no rosto. Começou a sair com essa professora e depois de algum tempo ela começou a frequentar a nossa casa. Não tinha assim um dia certo. Às vezes era uma quarta, às vezes era uma sexta, um sábado, um domingo. Isso tudo o Júlio, o nosso filho, explicou, porque era muita matéria para corrigir, era muita coisa para se preparar, então ela não podia ter um dia certo. E foi em uma dessas vezes que ela veio em casa. Eu a senti um pouco preocupada. Não sei porquê. Eu a senti um pouquinho diferente. Sabe quando alguma coisa não vai bem com a pessoa? Eu logo imaginei a faculdade, o seu trabalho, né? Como o Júlio já falou, são muitas coisas para serem preparadas, matérias para serem corrigidas. Mas mesmo entendendo isso, algo me dizia, e coração de mãe não se engana, algo me dizia que era alguma coisa diferente. Bom, mas deixa para lá. Os dois saíram. Ainda comentei com meu marido que, não sei se era impressão minha, eu achei a Raquel um pouquinho diferente. Mas meu marido disse, não, isso é impressão sua. Bem,
As horas estão passando. Quando deu a hora de Júlio chegar, ele não chegou. Porque tem aquela hora que você sabe que o teu filho, a tua filha chega. Mas nada do nosso filho chegar. Nada do nosso filho voltar. E passou já da meia-noite e eu preocupada. Ligava insistentemente no celular de Júlio. Ele nunca saía de casa para passar a noite fora. E agora já passava da meia-noite. Já passava da 1h. E principalmente, se ele fosse eventualmente passar uma noite fora, ele avisava. E nada dele atender. E nenhuma mensagem dele. Quando foi já de madrugada, nosso filho chega em casa e parecia estar voltando de uma guerra. Estava descabelado e machucado, sua camisa rasgada. E por incrível que pareça, meu filho chorava. E chorava muito. Quando eu vi o meu filho naquele estado, eu fiquei apavorada. O que aconteceu, Júlio? O que aconteceu, Júlio? O que houve? Pelo amor de Deus, fale! Na primeira impressão, tive certeza de que ele tinha sido assaltado. Sei lá, sequestrado, assaltado, não sei. O que aconteceu, meu filho? O que houve? E todo estropiado como estava, Júlio se sentou e começou a desabafar comigo. Mãe, eu achei que tinha encontrado a mulher da minha vida, mãe. A Raquel tinha tudo para ser a minha mulher. Mãe, bonita e inteligente. Mas ela mentiu, mãe. Ela faltou com a verdade, mãe. Eu até então... Mãe, mas meu filho, o que houve? O que a Raquel tem a ver com esse seu estado? Esse seu estado deplorável? Nós saímos, mãe. Estávamos em um restaurante. Quando surge um cara, mãe, forte, alto, me arrancou da mesa e a socos e pontapés. Ele quase me matou. E disse que aquilo era para eu aprender a nunca mais sair com mulher casada. A nunca mais sair com mulher dos outros. Mãe, a Raquel é casada. Ela tem 2 filhos. E nunca me falou nada. Eu fui traído pela mulher que eu amo, ou sei lá, estava amando. Ela jamais deveria ter feito isso comigo, nunca. Eu não imaginava que isso poderia acontecer um dia. Eu não merecia, mãe, eu não merecia. Eu fui pego de surpresa, surgiu aquele homem. Ela então ficou como que encurralada e ele partiu para cima de mim e gritando que isso era para eu aprender, que eu nunca mais saísse com mulher dos outros, que nunca mais eu saísse com mulher casada. E com a Raquel, ele ia se acertar em casa. Eu fiquei sem ação. A minha vontade era de dar uma surra naquela tal professora que seduziu meu filho. Foi ela quem o seduziu. O fez de bobo. Deu esperanças de um relacionamento que jamais existiria. A partir daí, meu filho tornou-se irreconhecível. Ele parou de ir à faculdade. Não quis mais ir à faculdade. Resolveu que nunca mais colocaria os pés naquele local. Ele não aguentaria mais olhar para aquela mulher. Ele começou a chamá-la de vagabunda, ordinária, traidora. Meu filho nem quis mais ficar aqui. Foi embora para a casa da minha irmã, da tia, em Ribeirão Preto. A Raquel, aquela que deixou o meu filho desorientado, deixou o meu filho desequilibrado, teve a coragem, a audácia, a pachorra de vir aqui em casa dizer que o marido a largou.
o marido a deixou e ela queria ficar com Júlio para sempre. Mas por pouco, muito pouco, não deu polícia aqui em casa, porque eu estava tão nervosa, mas tão nervosa, que eu fui para cima dela e dei uma surra nela. Ela apanhou do marido e apanhou de mim. Sim, eu dei uma surra que eu acho que ela nunca mais vai esquecer na vida. Uma sem vergonha, uma sem vergonha. Todos os vizinhos saíram na rua. Foi um escândalo geral, mas eu não me arrependo. E se ela aparecer aqui de novo, eu faço tudo outra vez. Demorou um tempo e Júlio conseguiu se reequilibrar. Demorou um bom tempo lá em Ribeirão Preto, na casa da tia, para ele novamente voltar a ser o Júlio que era antes. Está agora para se formar e a principal meta da vida dele é concluir a faculdade, conseguir um bom trabalho, e nem pensa, por hora, em se relacionar com quem quer que seja. Disse que tudo vem ao seu tempo. E ele lembrou: mãe, bem que você falou, um passo de cada vez. Depois da experiência que teve, ele me prometeu ser bem cauteloso antes de se apaixonar por alguém, pois nunca mais quer passar pelo que passou com aquela mulher que um dia ele achou que seria o grande amor da sua vida, a mulher da sua vida. E, no entanto, não passou de uma grande decepção. Sem falar da surra que levou do marido de Raquel. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! No restaurante, a surpresa, o marido chegou. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.